Os congressos de criança, né? Só que, quando nós vamos analisar esse texto, irmãos, nós vamos ver quantas verdades importantes para a nossa vida está embutido nesse texto. E parece um texto, irmãos, tão simples, não é? Jesus chama uma criança, coloca no colo, traz para o meio deles, e o texto ele é muito simples. Mas dentro desse texto, irmãos, existem verdades para as nossas vidas, que hoje, a começar de mim, preciso mudar. Porque é muito fácil a gente pregar para que vocês mudem, né? O sermão começa por nós, irmãos. Precisa ser mudado por nós. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse texto bíblico. E o foco que eu quero conversar com vocês nessa noite, irmãos, né? Nós temos 5 versículos aqui, mas eu quero ficar apenas com o versículo 3. É nesse versículo que nós vamos trabalhar nessa noite. E disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: pastor, o que é, na realidade, se tornar como uma criança? Qual era a ideia de Jesus quando ele falou tornar-se como uma criança? Não é como a ideia de voltarmos ao ventre da nossa mãe, mas são algumas qualidades que as crianças têm, que nós perdemos quando nós ficamos adultos. E é essas qualidades que eu quero relembrar aos nossos corações nessa noite. São essas qualidades de criança que eu quero relembrar ao coração de vocês nessa noite. Então, quando nós vamos analisar esse texto, irmãos, vocês prestaram atenção que as crianças, elas sempre são felizes. Independente, irmãos, do que elas estejam passando, elas sempre são crianças felizes. Nós acabamos de assistir uma reportagem na nossa casa, na Record News, sobre moradores de rua. E uma mulher estava com um menino na rua, e o repórter falou assim: olha, em meio a todo esse caos, saiu um sorriso do rosto da criança. Então a primeira característica, irmãos, que nós perdemos quando nós crescemos, é entender o que é ser feliz. Nós achamos, irmãos, que ser feliz é ter coisas. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver um bom trabalho, eu vou ser feliz. Só que, quando nós olhamos para esse texto de Jesus, Jesus não diz que ser feliz, essa qualidade da criança estar em ter coisas. Ser feliz é um estado de espírito. A felicidade não está, irmãos, em nós termos coisas. A felicidade está em sermos felizes, independente de qualquer coisa. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de dividir o sermão com vocês. Não é prática nossa, mas eu gostaria de dividir o sermão com cada um de vocês. Eu gostaria que um dos irmãos pudesse abrir a sua Bíblia, lá no Salmo capítulo 30, verso 5, e pudesse ler esse texto para nós. Salmo capítulo 30, verso 5. E quem abriu pode ler. Porque sua raiva não dura mais que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Vocês estão entendendo? A felicidade, irmãos, não está em ter coisas ou passar por coisas. A felicidade está em saber que, por mais que eu venha chorar à noite, amanhã ela vai surgir.
E quando ela surgir, o que acontece? A alegria também vem. Por isso que a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que a felicidade, irmãos, não pode, na nossa vida, estar alicerçada em ter coisas. Mas a felicidade está em ser feliz, independente de qualquer coisa. Jó, em meio ao caos que Jó estava passando, e alguns de nós dizemos que Jó não fraquejou, que Jó não falou mal, que Jó não questionou, e quando nós olhamos para Jó, a gente vê que tudo é o contrário. Jó questionou sim, Jó falou sim. Só que, em meio ao caos que Jó estava vivendo, ele lança uma palavra. E ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que em qualquer momento as portas vão ser abertas para a minha vida. Então a primeira característica que tem nas crianças, irmãos, elas são felizes, independente de qualquer coisa. Perguntaram para essa mesma criança que estava embaixo do minhocão, aqui em São Paulo, e perguntaram para ele assim, olha, como é que você brinca? Você tem brinquedos? Ele disse, não tenho brinquedo. Mas como é que você brinca? Eu fico correndo na rua. Vocês estão entendendo que a felicidade não é ter, é ser feliz. Essa criança não tinha nenhum brinquedo, mas mesmo não tendo nenhum brinquedo, ela não deixava de ser feliz, de brincar. E quando nós crescemos, irmãos, nós perdemos essa inocência de ser feliz e colocamos o ser feliz em ter coisas. E infelizmente, irmãos, muitos de nós temos muitas coisas e somos extremamente infelizes. Segunda coisa que eu quero meditar com vocês, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, do capítulo 11, do verso 23 ao 28. Nós vamos fazer uma descrição de Paulo e depois nós vamos ver a resposta de Paulo para tudo isso. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, do verso 23 ao 28. Quem abriu pode ler. Eles são ministros de Cristo. Eu falo com o povo. Eu sou mais em trabalhos, mais abundantes em açoites, acima de maneira, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Os judeus 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens, muitas vezes em perigos de água, em perigos de ladrões, em perigos das mais da própria nação, em perigo dos pagões, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente é o cuidado de todas as igrejas. Ninguém sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo sabia o que era ser feliz. E como é que eu vejo a resposta do apóstolo Paulo a tudo isso que ele escreveu, a segunda carta à igreja de Corinto? Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses. Capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 4.
E Paulo estava preso aqui quando escreveu a carta aos Filipenses. Filipenses 3:1, Filipenses 4:4. Quem achou o 3:1 pode ler. Mas, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Qual a primeira frase que ele diz aí, ô Gabriel? Regozijai no Senhor. Regozijai e alegrai-vos. Alegrem-se no Senhor. Um homem que nós vimos toda a descrição do que tinha acontecido com ele. Um homem que não estava sentado na sala de estar dele, com o pé no sofá, ele estava na prisão. E ele diz assim: alegrem-se. Aprendam a ser felizes. O que diz Filipenses 4:4, irmãos? Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo. Alegrai-vos. Vocês estão entendendo? Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Mas para que vocês não esqueçam, alegrai-vos. Sejam felizes no Senhor. O motivo da nossa felicidade, irmãos, não pode estar em ter coisas. A alegria, a nossa felicidade está em sermos eleitos pelo Senhor. Nós temos um Senhor que morreu na cruz do Calvário. A nossa felicidade, irmãos, não está em coisas palpáveis. A nossa grande felicidade, irmãos, está em uma fé que um dia o Senhor vai voltar, buscar a sua igreja, e nós vamos morar num lugar, irmãos, onde não tem dor, não tem choro, não tem mais nenhum tipo de problema. Esse é o motivo da nossa felicidade. Porque quando você coloca a sua felicidade nas coisas, você corre um grande risco de ser extremamente infeliz. Primeira qualidade dessas crianças são felizes. Qualquer coisa que você der para uma criança faz com que ele seja feliz. E por que nós não conseguimos ser felizes com coisas simples? E eu não estou dizendo, irmãos, que nós não temos que correr atrás dos nossos sonhos. Não é isso. Mas a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a essência da sua alma? Segunda qualidade dessas crianças, irmãos, não é o estado pequeno, é a característica dessas crianças. Criança, ela é extremamente sincera. Sabia disso? Você quer saber se a sua roupa está boa? Não pergunta para o marido, não. Pergunta para o teu filho. Fala: filho, eu estou bem? Se tiver desarranjado, ele vai dizer assim: tá bom não, mãe. Arruma esse negócio aí. Criança é extremamente sincero. E quando nós crescemos, irmãos, nós perdemos uma coisa chamada sinceridade nos nossos relacionamentos. Perdemos as nossas sinceridades. Nós perdemos nossa sinceridade nos nossos negócios. Nós estamos nos vendendo muito fácil pelos nossos negócios. Nós estamos perdendo a sinceridade dentro do nosso relacionamento familiar. E eu sempre digo uma coisa bem interessante, irmãos. Tem uma geraçãozinha de pessoas aí que Felipe, é ruim de trabalho. Pensa nos contemporâneos de igreja nossa, que os camaradas são ruins de trabalho. Os caras matam a mãe, matam a avó, matam o primo, fura pneu de trem, fura pneu de avião. Queridos,
entre nós tem que haver sinceridade. Toda criança ela é muito sincera nos relacionamentos que ela tem. E nós, muitas vezes, ficamos no politicamente correto. Não, de repente não vou falar assim com o diácono Alex, vai que ele se magoa, não é? Não existe politicamente correto com as coisas de Deus, irmãos. Pastor não tem que estar passando a mão na cabeça de crente errão, com medo de perder a ovelha. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro de um ambiente que não há sinceridade no nosso meio. Eu sempre digo as coisas, irmãos, olhe nos olhos do irmão e fale com ele. Você quer ver uma coisa que me deixa aborrecido? É quando alguém vem conversar comigo e fala assim, ô pastor, eu queria conversar com o senhor. Tá mesmo, fala o que quer. E o irmão está olhando para baixo. Aí olha para um lado. Aí olha, meu irmão, olha nos olhos do irmão. E sabe por que a gente vive desviando os olhos, irmãos? Porque através do nosso olhar, que a gente vê a alma. Criança é sincera. E por que nós, irmãos, adultos, não podemos ser sinceros? Dentro dos nossos relacionamentos. E uma das coisas, irmãos, que mais Paulo bate nas suas cartas, é que os irmãos sejam sinceros uns com os outros. Falem a verdade uns com os outros. Mas pensa, irmãos, numa geração de igreja que faz a prática da mentira o cotidiano da sua vida. É a geração de igreja que nós estamos vivendo. Terceira coisa, irmãos, que a gente precisa dar uma olhada. Toda criança, ela é confiante na paternidade. Pergunta se o filho do Felipe está preocupado em trabalhar amanhã de manhã. Tá não. Aí você pergunta, mas por que ele não está preocupado em trabalhar amanhã? Porque ele entende que tem pai. Toda criança, irmãos, tem confiança na paternidade. E infelizmente, irmãos, parece que os anos estão passando e nós estamos perdendo a confiança na paternidade. Parece que nós não confiamos mais que quem cuida de nós é Deus. Eu gostaria, irmãos, que você pudesse abrir a sua Bíblia aí comigo, lá em Isaías capítulo 52, verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Esse é o nosso Pai. É desse que nós estamos falando, que nós somos filhos. E por que, irmãos, que parece que nós desconfiamos da paternidade de Deus? Parece que nós não conseguimos acreditar que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. O nosso Deus, ele não está morto. O nosso Deus ressuscitou. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Lá em Jeremias capítulo 49, verso 11. Vamos conhecer um pouco do nosso Pai. Jeremias 49, 11.
deixa tuas crianças órfãs, e eu apresentarei vivas, e deixa tuas viúvas confiarem em mim. Esse é o nosso Pai. É um Deus que sempre cuidou dos órfãos e das viúvas. E por que essa desconfiança do nosso Deus? E por que esse medo de perder o emprego? Ou ao contrário, ou por que, irmãos, trabalhamos tanto? De domingo a domingo nós trabalhamos. Cadê o dia do Senhor? Cadê o dia do Senhor? Eu vou contar um negócio para vocês, irmãos. Eu já contei um tempo atrás, eu vou voltar a contar para vocês de novo. Eu tenho um amigo. Ele é um pastor adventista. E vocês sabem que todo adventista guarda o sábado. Nós chamamos esse pessoal dos adventistas de seita. São hereges. Mas o interessante, queridos, é que o adventista, ele não negocia o dia do Senhor. O dia do Senhor é inegociável. Mas quando se trata de nós, irmãos, nós negociamos muito facilmente. E nós estamos numa geração de que a coisa mais cara que nós temos é o tempo. E nós estamos vendendo o nosso tempo por muito pouco. Nós estamos vendendo o nosso tempo por muito pouco. Às vezes nos perguntamos, por que Deus deixou o dia do Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a nossa semana é tão corrida, e é corrida. Quem que acorda aqui, irmão, 6 horas da manhã? Que hora que você chega em casa? 10h30. Irmãos, o dia é muito corrido. Quase não dá tempo de orar, quase não dá tempo de ler a Bíblia. Mas no dia do Senhor, é o dia que eu posso fazer tudo isso. É o dia que Deus separou para que eu pudesse ler a palavra de Deus, ter um tempo de oração para com Ele, ter o devocional com Ele. Foi para isso que Deus criou o dia do Senhor. E nós vendemos o dia do Senhor. E aí você pergunta, por que nós vendemos o dia do Senhor? Porque dá a impressão que nós estamos desconfiando da paternidade de Deus. Presta atenção no que eu estou falando, irmãos. Dá a impressão que parece que Deus não, se eu não trabalhar de domingo a domingo, eu vou passar necessidade e eu preciso trabalhar de domingo a domingo. E o seu Deus? E o seu Pai? Vocês estão entendendo, irmãos, o perigo que é isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, irmãos. Lá em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Mais uma vez, irmãos, presta atenção.
Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que sair do emprego, ficarmos em casa, que Deus vai mandar os corvos trazer pão e carne para nós. Não é isso. Temos que trabalhar sim, temos que estudar sim, temos que nos capacitar sim. O que eu estou dizendo é que estamos fazendo tudo isso esquecendo do Pai. Porque, irmãos, presta atenção um pouquinho. A Daiane sai 6 da manhã, chega 10:30 da noite. Quase não dá tempo de orar, quase não dá tempo de ler a Bíblia. Se ela trabalhar de domingo a domingo, quando ela vai fazer isso? E é por isso, irmãos, que a nossa geração está apática. É por isso que a nossa geração está morna. Porque nós estamos esquecendo que nós temos um Pai que cuida de nós. Muita gente nessa igreja, irmãos, foi afetada pela pandemia, sim. Foi afetada pela pandemia, sim. Mas pergunta para essas pessoas que foram afetadas, inclusive ficaram desempregadas, se em algum momento o pai que a adotou lhe deixou faltar alguma coisa. Como a criança, como o filho do Filipe, que acredita que o pai vai prover alimento, essa deve ser a nossa atitude como filhos de Deus. Quem provém o alimento, irmãos, não é o teu patrão. Quem provém o alimento é Deus usando o teu patrão para cuidar de você. É disso que Jesus está falando. Como ele diz assim, olha, se vocês não forem como essas crianças, se vocês não dependerem de mim, porque muitas vezes, irmãos, nós colocamos a nossa dependência no nosso patrão. Quando a pandemia chegou, a gente conversava com alguns irmãos, meu Deus, se eu ficar desempregado, o que vai ser da minha vida? Você tem pai. A Bíblia nos diz, irmãos, que o nosso Pai, em momento algum, vai nos desamparar. A Bíblia diz, irmãos, que não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. De quem é a responsabilidade de cuidar? É dele. E eu sou um dos maiores incentivadores que os irmãos dessa igreja estudem, que os irmãos dessa igreja se capacitem. Não tem idade para estudar, irmãos. Nunca pense que você está velho para estudar. Só não esqueça de onde você vem e de quem é o seu pai. Há muito tempo atrás, irmãos, nós congregávamos num determinado lugar. E esse lugar que nós tínhamos era um lugar onde nós tínhamos reuniões de manhã, de tarde, à noite, ciclo de oração, aquela coisa, né, do pentecostalismo, né? Tem muito evento. E essa pessoa estava no ciclo de oração, estava no encontro à tarde, estava no encontro à noite, e estava no congresso, estava em todos os lugares da igreja. E ela começou a pedir a Deus que arrumasse um emprego para ela, porque ela estava precisando de emprego. E ela conseguiu arrumar um emprego. De segunda a sexta-feira, das 7 às 5 da tarde. Olha que emprego bom, hein, Felipe? Segunda a sexta, 7 às 5 da tarde. Maravilhoso. Então ela chegava, tomava banho, ia para o culto, nos encontrávamos no culto, e aí ao passar do tempo, aí ela já não estava vindo mais na semana, nos cultos da semana, porque ela começou a trabalhar não das 7 às 5, mas das 7 às 9. E aí a gente já não via mais essa irmã no sábado, porque ela já começou a trabalhar também no sábado, afinal de contas ganha um pouquinho mais.
E ao passar de mais um tempo, essa irmã também não aparecia mais no domingo. E ela começou a mandar o seu dízimo pelo vizinho. Como se você trazer o seu dízimo fosse demonstrar para Deus que você o ama. E chegou um tempo que a gente não via mais essa irmã na igreja, porque ela trabalhava de domingo a domingo. Enquanto ela estava desempregada, ela tinha pai. Quando ela começou a trabalhar, esqueceu que tinha um pai. Então, assim como uma criança confia no alimento que o pai vai suprir para ele, nós devemos ser assim, irmãos. Confiarmos no Senhor, que é Ele que vai cuidar das nossas vidas. Uma outra coisa, irmãos, que as crianças também têm, eu gostaria de dividir com vocês. As crianças são afeiçoadas. As crianças têm facilidade de afeição. E quando nós crescemos, nós perdemos essa qualidade de afeiçoadas. Prestou atenção, irmãos? Quando uma criança ela briga com outra, o pau quebra, um sai arranhado, sai rasgado. Daqui a 2 dias o que acontece? Está lá os dois de novo, brincando junto. E nós, irmãos, quando nós crescemos, piso no meu calo não, viu, irmão? Não piso no meu calo não. Ah, mas o irmão olha para mim, não quero mais conversa. Por que nós perdemos a afeição pelas pessoas, irmãos? Por que nós guardamos tanta raiva e rancor quando nós crescemos? E o interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o texto, mais uma vez eu quero relembrar o texto para vocês. Olha o que diz o texto. E disse, com toda certeza, vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Pessoas sem afeição dentro da igreja, esquece o reino dos céus. Se a gente não suporta o irmão mais fraco na fé dentro do nosso convívio, esqueça o reino dos céus. Eu sempre digo uma coisa interessante, irmãos. O que é igreja? É o pré-vestibular do céu. Se não aguentar aqui, é reprovado lá. Irmãos, nós estamos numa geração que nós criamos raiva e rancor das pessoas com facilidade. Pessoas que convivem dentro da mesma igreja e não se falam. Lugares, irmãos, em que todo dia de ceia, as mesmas pessoas vêm na frente pedir perdão para as mesmas pessoas que magoaram durante o ano inteiro. Crianças são afeiçoadas. Elas não guardam rancor, elas não guardam mágoa. Por mais que elas se estranhem, 2 dias depois, acabou. E nós, irmãos, ficamos guardando coisas de 30 anos atrás, de que alguém fez conosco. E o Pai, desejoso de te libertar, mas aquilo é seu. Você cativa aquilo dentro de você. Irmão, se nós não aprendermos a amar as pessoas e perdoá-las devidamente, esqueça o reino dos céus. As crianças são afeiçoadas. E mais, criança quando gosta, ela gosta.
A nossa geração de pessoas adultas, nós gostamos sempre com segundas intenções. Se eu puder levar a vantagem do Gabriel, vou ser amigo dele. É desse jeito que as pessoas muitas vezes se aproximam de nós. E para a gente terminar, irmão, dessa noite, as crianças são humildes. E o que muitas vezes, irmãos, está faltando em nós é sermos humildes. Toda criança é humilde, irmãos. Você comprou uma camisetinha? Está ótimo. Comprou um tênis? Está ótimo. Comprou um brinquedinho? Está ótimo. E a nossa geração de pessoas adultas, irmãos, perdeu totalmente a humildade. Somos soberbos, nos achando sempre melhor que os outros. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, irmãos. O presbítero Felipe falou aqui a semana passada sobre voltar ao primeiro amor. E quem sabe que voltar ao primeiro amor não é voltar a ser criança, que tem aquele amor puro. Ser alegre, ser feliz, não é estar sorrindo a todo momento. Que a gente acha que uma pessoa alegre e feliz é ela que está sempre sorrindo. E nem sempre. Nós precisamos voltar, irmãos, a sermos crianças. Deus precisa olhar para dentro de nós e encontrar um coração puro. Mas nós estamos assim. Felipe entra na igreja pela primeira vez e eu olho para ele e digo: o meu santo não bateu com o dele. Ou quem nunca ouviu isso? Você falou com o irmão? Não. Conhece ele de algum lugar? Não. E como é que você olha e diz que o santo não bateu? Você está vendo, irmãos, ao nível que nós estamos chegando? Como igreja? E aí, irmãos, às vezes você vai conversar com essa pessoa e descobre que ela é totalmente contrária daquilo que você imaginava que ela fosse. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos uma coisa chamada humildade. Nós prejulgamos as pessoas. E é uma coisa que as crianças não fazem. Elas não prejulgam ninguém. Então, nessa noite, irmãos, eu quero chamar a sua consciência, mas não somente a sua consciência, chamar a sua alma a voltar a ser criança. Os nossos louvores, irmãos, não expressam muitas vezes verdades. E é por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro louvor vem da boca das crianças. Porque quando elas pegam um louvor aqui e começam a cantar, isso é verdade neles. E muitas vezes em nós não é. Nós cantamos porque a letra está aqui. E se eu não cantar, o grupo de louvor vai olhar e vai ver que a minha boca está fechada. Vamos voltar a ser criança, irmãos. Vamos começar a tirar aquelas ideias de pré-julgar pessoas. Vamos voltar a confiar na paternidade de Deus. Vamos começar a voltar a entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor.
Porque não tem lugar melhor do que você entregar o caminho da sua vida na mão dele. É hora, irmãos, de nós voltarmos a ter um espírito de criança. Agradarmos ao Pai em sermos dependentes dele, sermos humildes. Tirar a soberba do nosso meio. E o que Deus quer nessa noite de cada um de vocês é dependência. Como no meu último sermão, eu falei uma frase: fica, Senhor, fica conosco. Eu quero chamar você a orar nessa noite. E eu quero chamar você a dizer para o Senhor nessa noite, na sua oração: Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Eu entrego a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha vida por completa na dependência do Senhor. Então, nesse momento, irmãos, eu quero convidar você a tirarmos alguns minutos de oração. Clame ao Senhor. Diga para Ele que, se ainda você não entregou-se totalmente para Ele, hoje é o dia de você mostrar para Deus que você depende dessa paternidade. Então quero que você fique à vontade. Se é para orar de joelho, você ora de joelho. Se é para orar sentado, você vai orar sentado. Mas tire uns minutos para falar com o seu Pai. A nossa semana às vezes foi muito corrida. Às vezes nós não tivemos tempo. Mas nessa noite você vai ter tempo de falar com o seu Pai. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor.